O nome é Whey Protein. Com certeza você já deve ter lido, ouvido falar sobre, eu vou dizer alimento, mas ele é um suplemento, né? E o pensamento mais comum é, só é indicado para quem malha bastante. Mas não é, viu? Eu estou recebendo aqui a nutricionista Reila Satel. Oi, Reila, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? O que é o Whey Protein? A gente ouve tanto falar, ele é um alimento, é um suplemento e só quem malha que pode fazer uso dele? O Whey Protein é um suplemento, sim, é uma proteína. Vamos lá recordar aí o que é mesmo a proteína, né? Vamos falar do nosso corpo, a nossa casa. Nosso maior tecido é pele. Então, toda a nossa pele e músculo é basicamente proteína. Então, as proteínas, ela tem várias funções, como estrutural, função de fazer formação de hormônios, de enzimas, de transporte, por exemplo. A hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio no nosso organismo. Então, proteína nós não vivemos sem. Não tem como viver sem, é super importante. E o Whey Protein é uma das proteínas. Não só o Whey, como as proteínas, a gente fala assim muito de fonte de origem animal. Porque o animal se assemelha muito com o nosso corpo, os músculos, né? Então nós temos proteínas de carne, das carnes bovinas, suína, aves, peixes, ovos e do Whey. Né? E o Whey ele pode ser usado por qualquer pessoa? Com indicação. Isso, a princípio sim, qualquer pessoa pode fazer o uso de Whey. O problema é saber qual Whey escolher, né? Porque vai depender muito da procedência daquela indústria. Porque tem Whey que tem potes, né? Tem alguns deles que eles são muito bons, que tem um aminograma bom, que tem ali a quantidade, uns ingredientes bons, e tem outros que não são. Então a gente tem que conhecer para saber qual que é. Mas assim, para se falar sobre uma proteína completa, é aquela proteína que tem um alto valor biológico. O que é isso? Que possui todos os aminoácidos essenciais. E no Whey Protein tem todos os aminoácidos essenciais. Então nós temos ali, muitas pessoas conhecem o famoso BCAA. Sim. Né? BCAA é leucina, isoleucina e valina, então é um aminoácido que o nosso corpo não produz, então que a gente precisa de adquirir de fontes exógenas, como por exemplo aqui de um Whey. Então a historinha dele é até interessante, né? Se descobriu há uns 30 anos, né, que quando foi fazer a produção do queijo, né, aquele soro que sobrava do leite para o queijo, foram dando para os porquinhos, e foi vendo que aqueles porquinhos foram ficando mais fortes, mais resistentes. Opa, tem coisa boa ali. Aí com isso denominou de Whey, e assim, da mesma forma que se extrai a proteína do soro do leite, se extrai também da ervilha, da batata, do arroz, né? Então tem assim proteínas vegan, se extrai também da carne, então não tem só o Whey do leite. Tem também, né? De outras... Tem de outras fontes alimentares, fontes, né? Aqui a gente tem os que vem pronto da indústria, esse aqui foi manipulado e porção individualizada. Aí vai depender do que essa pessoa quer. Isso. Esses dois aqui é para mostrar assim, como que são vendidos, né, o estilo que é, porque é um pote grande, preto, branco, azul, vermelho, né? Então tem desse formato, e você também pode, isso aqui é em casas de produtos, né, que vende suplementos, né? E você também pode fazer uma formulação personalizada, né, que dá uma liberdade maior em colocar outras coisas, né, em complementar o que você precisa aí para um pré-treino, para um pós-treino, dentro de um pote. Então, e esse daqui é quando você faz ele em forma de sachê. A gente vê muitas pessoas que correm, né, ou que saem da academia, que pegam a sua garrafinha e misturam ali e fazem o Whey, é isso mesmo, com água? Isso mesmo. Essa garrafinha ela é muito prática, né? Porque ela tem a forma de você poder misturar o produto. Então, ele é muito prático. Você carrega onde você vai, tem água, e você pode tomar em qualquer momento do dia. Não tem um momento certo. Tem que ser no pós-treino. Tem que ver se realmente há necessidade logo após um treino você tomar. Eu costumo falar que pós-treino é tudo aquilo que você consome desde a hora que você termina um treino até você começar o outro. Então, quer dizer, você tem que avaliar a sua alimentação como um todo. Não é só um pré e um pós-treino que vai fazer você ganhar uma massa muscular. Né? Eu vou convidar a Reila para a gente reforçar a questão das proteínas. Nós vamos ali para o nosso monitor. Vamos, Reila? Se você tem uma pergunta para ela sobre o Whey Protein, sobre proteínas, pode perguntar pelo 99897.000. A gente separou aqui o material que a Reila passou para a gente sobre proteínas. Você disse onde a gente encontra, né? Porque hoje a gente também vai te ensinar a ler o rótulo justamente desses potes de Whey. Eu estou falando protein. É Whey Protein ou Whey? A pronúncia certa é Whey Protein. Whey Protein. Mas assim, popularmente a gente fala Whey Protein, mas né? É tudo. Vamos lá, para a nossa primeira aqui. Quanto de proteína a gente deve consumir, Reila? Então, isso depende muito de sedentário até o atleta, né? Então vai de 8
de 0,8 gramas de proteína até 2 gramas de proteína. Então, se você é uma pessoa sedentária, e se você pratica uma atividade física, ou se você é um atleta, isso vai depender do quanto o profissional vai fazer um cálculo para você. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tem 55 quilos e ela faz uma atividade aí moderada, 1,5. O valor, você multiplica por 1,5. O valor que dá, você divide de 4 a 5 porções de proteína ao dia, que dá mais ou menos 20,6 gramas de proteína em cada porção, se dividir por 4. Quer saber a quantidade de calorias que isso vai me dar? Você multiplica 82,5 por 4, porque a cada 1 grama de proteína contém 4 quilogramas de calorias. Hoje a gente está comendo mais proteína ou mais carboidrato? Mais carboidrato, infelizmente, né? Mais carboidrato. Por isso mesmo que, assim, o intuito de trazer a proteína, né? De trazer aí o whey, que é um suplemento mais hoje conhecido no mundo, mais utilizado no mundo, mas para as pessoas que frequentam atividade física. E o intuito é de mostrar para as outras pessoas o quanto ele é importante. E às vezes o que menos precisa de utilizar, que é o que pratica atividade física, porque ele sabe mais das substituições, sabe que tem outras fontes proteicas, e aquela pessoa que está inapetente, aquele idoso que está com sarcopenia, aquele adolescente, né, até uma gestante que poderia estar fazendo uso e às vezes não faz pelo falta de conhecimento. E que pode ajudar muito. No caso do idoso, você falou de sarcopenia, músculos muito fracos, né? É a diminuição progressiva e generalizada da massa muscular, né? E da força muscular. Então, o idoso ele tem uma dificuldade em ingerir a proteína devido ao seu próprio planejamento alimentar e de digerir a proteína. Porque a proteína, quando você consome pouco, você tem poucas enzimas, porque ela produz enzimas. Então, como você vai fazer uma boa digestão? Então, com isto, dá para colocar aí no idoso, num café da manhã, um whey protein batido com frutas, com castanhas, né? Ver o que ele pode ser consumido, ou no lanche da tarde. Um horário bom também para todas as pessoas de consumir o whey seria à noite, porque a gente tem os hormônios da madrugada que agem na madrugada, né? E o whey, ele é um estabilizador de insulina, porque ele não ativa a sua insulina, então ele controla os níveis de glicose no nosso organismo, que é o açúcar do sangue, e estabiliza também ali a insulina, e com isso, quando você toma ele à noite, ajuda ali o GH, que é o hormônio da madrugada, a fazer a sua ação, por ele ter os aminoácidos que a gente precisa, né? Então isso é importante também à noite, você numa ceia, tô com fome, o que eu vou fazer? Pega um whey, bate na água e toma. Mas deixa eu reforçar, é preciso orientação. Porque o whey pode engordar se eu não tenho atividade física, não é? O único alimento que não engorda é água. É água, né? O resto precisa sim de orientação, porque a gente precisa saber as quantidades que até quanto você pode consumir por dia e saber escolher um whey de procedência. Aqui a gente está quase terminando esse bloco, mas a gente volta com a Reila já já. Aqui a gente tem alguns tipos de proteína, o camarão, né, o peixe. Isso, é só para mostrar mesmo que 100 gramas aí de carne não quer dizer que eu estou consumindo 100 gramas de proteína. Então, a 100 gramas de carne, a porção de proteína, ela varia de 18 a 36,5 gramas de proteína, dependendo da carne, se é suína, bovina, frango, né? A gente volta já já com mais explicações para você aqui com a Reila Satel. Eu volto, tá bom? Já já. Um instante, estou de volta com você. Um alimento que vem do soro do leite rico em proteínas é o whey protein. Muita gente acha que é só para quem malha muito, né? Mas não, a gente está vendo aqui com a Reila Satel que não é bem assim. Ela é nutricionista e com a gente hoje tirando todas as dúvidas. Por falar em dúvidas, chegou uma da Jussara e ela quer saber o seguinte: pessoas idosas com má alimentação e doença de Alzheimer podem fazer uso do whey? Podem sim. O que precisa é saber qual whey que ela vai utilizar, a procedência dele, né? Então, o whey ele é rico em arginina. Arginina, uma pessoa já idosa, já quase não, às vezes não não come proteína, tem uma certa dificuldade. Então, às vezes toma muito medicamento. A arginina, ela é um aminoácido que está presente no whey, que ela faz uma detoxificação no fígado também. Ela melhora ali, revigora, né, a questão de fadiga da pessoa também. Contém glutamina, a glutamina ela nutre os enterócitos, geralmente a pessoa está com a imunidade mais baixa, então tem sim, há uma prescrição para ela sim, só que precisa saber, seria bom ou manipulado ou que seja isento mesmo. Nós temos 3 tipos de whey: o whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado é aquele whey que ele tem uma quantidade maior de carboidratos e de gordura, e com isso, quanto mais carboidrato e gordura, menor o teor de proteína.
né? E com isso ele é mais acessível, ele é mais em conta. E temos o whey isolado, ele cabe no bolso de qualquer um, o concentrado, né? Toda pessoa pode, é o mais consumido, é o mais popular de todos eles. Tem o whey concentrado que são bons e tem o whey concentrado que não são bons. Como é que eu vou saber? Vamos lá de novo? A gente vai de novo porque a Reila preparou um super material pra gente. A gente está falando de whey protein. Aqui a gente estava falando das proteínas que a gente tem, né? E a gente tem o isolado. Cadê o isolado? A gente pode passar para frente, Renatinha? Bom, ó, o isolado. Isso, o isolado. Esse daqui eu gosto muito dele. Por quê? Para você saber que o whey ele tem uma quantidade boa de proteína, basta você pegar a quantidade de proteína, 27 gramas, e dividir pela quantidade de porção. Então, 27 dividido por 30, ele está aprovado porque ele tem 90% de proteína. Então, realmente ele é um whey, uma quantidade muito boa de proteína, o sódio dele é baixo e ele tem só 0,9 gramas de carboidrato, que são traços de carboidrato, que esse carboidrato é a lactose, que é o açúcar do leite. Então, esse daqui seria um whey que ela poderia consumir. Essa nossa amiga Jussara pode... Isso. Então, ele é um isolado que você vai ver, ele não tem nada, ele só tem a proteína do soro do leite. E a gente precisa aprender a fazer isso, ler rótulo. Ler rótulo. Né? Vamos passar para o... Isso. O próximo agora... Também é isolado. Mas você está vendo que a quantidade dele de sódio... aqui não coloco... Aqui. Está 107, então já dobrou, está um pouco além a quantidade de sódio. E na continha dele aqui, quando você pega o teor de proteína, 21 gramas, e divide por 25 da porção, ele dá 84. Ele continua aprovado porque ele tem os ingredientes muito bons, né? Então, por que ele deu 84? Pode ser porque colocou o colágeno e quando você acrescenta alguma coisa, com certeza essa proteína ela dá uma diminuída. Mas ela é adoçada com stevia e talmatina, que são os melhores adoçantes. Então, a lista de ingredientes está muito boa dela, né, desse whey, e também a quantidade que tem de proteína está muito boa. Então, é um whey que é aprovado. Então tá. Vamos para o próximo rótulo? Esse é o... Esse aqui é o vegan, né? Vegan. Então, assim, da mesma forma que se extrai do leite, né, também se extrai aí da ervilha. Da ervilha, proteína isolada do arroz, né? Então, tem esse aqui é da ervilha e do arroz. E você vê que ele também é adoçado com xilitol e stevia, é aromante natural, então não tem nada artificial. Então, quer dizer, é um whey que realmente ele está aprovado, ele tem 80% de proteína. Tem uma amiga nossa, Francisca, que faz uma pergunta pra gente. Mônica, tenho problemas com o colesterol, eu posso fazer uso do whey protein? Pode sim, porque ele não tem adição de colesterol. Ele não tem adição de colesterol e nem de gorduras. Então, principalmente aquele que eu mostrei o primeiro. Sim. Né? Que é o isolado, que ele não tem nada ali. O isolado, ele tem traços de gordura, não tem problema. E o problema do colesterol está no excesso do açúcar. Então tem que ver assim, o excesso do carboidrato dela. Às vezes ela fica assim com medo, não vou tomar uma dose de whey no volta do dia, à tarde, por exemplo, que seria uma ótima substituição de um café. O whey batido ali com água e frutas. Mas eu vou comer uma bolachinha e um pão que tem farinha branca e que tem ali uma frutose, que já é uma frutose já adicionada, né, de mercado mesmo, industrializada, que acaba aumentando aí seu colesterol devido a esse excesso de alimentos ricos em carboidratos. Vamos passar para o próximo, que chegou mais uma pergunta para minha amiga Reila. Vamos lá. O próximo, a minha carinha ficou tristinha com esse, muito tristinha. É um whey que eu assim, não prescreveria, porque pela conta ele dá 62% de proteína. Então, ele tem aqui artificial, né? Aromatizante. Caramelo, sucralose, acesulfame, né, de potássio. Então, assim, não é um whey que eu prescreveria. Então, tem que ver assim, quanto mais gostoso o whey, pior é a sua qualidade. O whey é bebível. Ele é bebível, então a gente tem que pôr isso na cabeça. E com o tempo o paladar adapta e ele passa a ser gostoso. Hoje eu amo. Eu entro em loja de suplemento, em farmácia de manipulação, eu fico louca, eu adoro, eu tomo. Deixa eu trazer as perguntas aqui. Mônica, toma whey caseiro feito com iogurte natural e soro do leite. Está aprovado? Tá também. Tá também. É uma forma que ela encontrou. É uma forma que ela encontrou de fazer seu próprio whey. A Celic perguntou. Tem mais pergunta? A Tamar de Uberaba. Meu filho faz uso depois da academia, só uma vez por dia. O resultado é o mesmo? Depende igual eu falei, né, do pós-treino. Depende do que ele come no resto do dia. Então, depende da distribuição. Então, a proteína ela tem que vir distribuída de 4 a 6 vezes ao dia, naquelas porções ali, fazendo as continhas. Então, o pós-treino tem que ver se ele realmente precisa de ser logo após o treino, ou se pode ser mais tarde, ou se pode ser à noite. Não necessariamente precisa ser após, mas ele deve estar fazendo uso da forma correta. Era bom ele consultar, né, um profissional direitinho para ver. E a gente está falando aqui do whey protein, melhora, tem uma pergunta que chegou, melhora a nossa musculatura? Melhora sim, melhora porque ele faz o aumento da massa muscular, ele ajuda no aumento da massa muscular,
né? Então, assim, você tem que fazer, para isso, você tem que fazer atividade física. Então, musculação você ganha na academia. O whey, ele vai te ajudar. Vai abrir as portas para que você tenha ali o suporte que você quer do seu corpo. Reila, para quem está fazendo reeducação alimentar também é indicado. Também, porque indicado. tem toda a associação, né? Eu gosto mais do isolado para isso, porque aí já não tem o açúcar junto, não tem a lactose, né? Não tem o açúcar do leite. Então, para quem está fazendo também é muito bom. Porque as pessoas hoje, elas estão comendo muito carboidrato. Verdade. Né? Então, o carboidrato, o que ele está acontecendo? De manhã, pão. À tarde, pão. À noite, às vezes, não janta, é pão. Então... tem que equilibrar, então, né? Mas assim, eles fazem uma festa de carboidratos, né, de panificação. No café da manhã, lanche da tarde, jantar ou ceia. Então, numa dessas refeições, precisa de melhorar esse perfil. Porque come muito carboidrato, você não é só ganhar peso com isso. Esteatose hepática, não alcoólica, que eu atendo demais por excesso do uso de carboidratos. Então, a pessoa tem esteatose, leva ali a uma resistência à insulina. A pessoa que come demais, o obeso come muito, tem muita fome, então ele está com a insulina muito alta. Então, para manter esses níveis estáveis, entra com whey. Muito bem. E tem gente parabenizando aqui para... não deu tempo, mas a gente vai voltar. Você está muito triste. Não, mas a gente começou com feliz Até caramelo tem. Reila Satel, nutricionista, falando pra gente aqui sobre o uso do whey. Obrigada, viu, Reila? Eu que agradeço. Te espero na próxima vez aqui. Vamos sim. Tá bom? E você também que participa.